Imagina a seguinte cena: uma viatura policial num patrulhamento de rotina faz uma abordagem e encontra 30 gramas de maconha dentro de uma mochila. Uma situação bem clássica no dia a dia da polícia. Clássica, né? E alguns anos atrás, o desfecho dessa história era super previsível. Crime, algemas e delegacia. Direto. Sem nem pensar duas vezes. Pois é. Mas hoje, graças a um verdadeiro terremoto jurídico que aconteceu em 2024, essa mesma mochila pode resultar só numa infração administrativa e no encaminhamento para um curso educativo. Exato. O que muda completamente o jogo. Muda tudo, mas aí fica a dúvida. Como a autoridade policial, lá na rua, no calor do momento, sabe se está lidando com um usuário cometendo um erro ou com um traficante operando um negócio? Essa é a grande tensão do nosso sistema penal atual. A linha entre o consumo pessoal e o tráfico de drogas sempre foi muito tênue, sabe? Mas as decisões mais recentes dos tribunais superiores transformaram essa linha num verdadeiro campo minado jurídico. Não é mais só ler o texto da lei, não. Tem que ir além, né? Com certeza. Trata-se de entender a lógica, a filosofia por trás de como os tribunais enxergam a saúde pública, a segurança e, claro, o encarceramento no Brasil. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. Bem-vindos a mais uma análise profunda. A gente vai dissecar a espinha dorsal da Lei de Drogas no Brasil, a Lei 11.343. Uma lei que vai despencar nas provas. Vai despencar. E para garantir que a nossa precisão técnica seja absoluta, candidatos, toda essa nossa imersão foi esquematizada com base no material exclusivo do professor Kim Nunes. Um material excelente, diga-se de passagem. Focado no que realmente importa. Muito. O foco total e absoluto aqui são as provas da Polícia Militar e da Polícia Civil da Bahia. A nossa missão é passar o máximo de conteúdo de qualidade, sem enrolação, sem diálogos desnecessários. Foco total na aprovação. Isso aí. Então vamos mergulhar nos elementos principais do crime e nas novidades que vão cair na sua prova. E para começar bem do alicerce mesmo, afinal, como o sistema jurídico define o que é ou não é droga? Porque, curiosamente, se a gente procurar a palavra cocaína ou maconha na lei de drogas, a gente simplesmente não vai encontrar. Não vai encontrar de jeito nenhum. E o motivo disso é bem interessante. É que a lei de drogas é o que a gente chama no direito de uma norma penal em branco. Norma penal em branco. Explica isso pra gente. Então, o legislador, ele criou a casca. Ele disse tipo assim, olha, é crime vender droga. Tá. Tem um motivo prático fortíssimo para isso. A ciência e a química do crime evoluem absurdamente mais rápido do que o nosso processo legislativo. Ah, com certeza. Imagina ter que votar uma lei nova para cada droga sintética que surge. Exatamente. Se o Congresso precisasse passar por todo o trâmite legislativo, votação, sanção, para cada nova droga criada em laboratório, o Estado ia estar sempre uns 10 anos atrasado em relação ao crime. Então, fazendo uma analogia para o pessoal gravar, é como se fosse um cheque em branco assinado pelo Legislativo. Perfeita analogia. Mas quem preenche o valor ali, quem diz o que é proibido mesmo, é o Executivo. Precisamente. E quem segura a caneta para preencher esse cheque no Brasil é a Anvisa. Através daquela portaria, né? Isso, a Portaria 344 de 1998. Se uma substância entra nessa lista da Anvisa, passa a existir uma presunção absoluta de que ela causa dependência física ou psíquica e, portanto, é ilícita. E foi exatamente focando numa dessas substâncias, a cannabis sativa, que a gente teve a maior ruptura recente no artigo 28. Que é o artigo que trata do usuário. A gente está falando do famoso tema 506 do STF. Esse mesmo, julgado ali em junho de 2024. Mas olha, vamos aproveitar e esclarecer um mito enorme que tomou conta da internet e das rodas de conversa. O STF não legalizou a maconha. De forma alguma. Isso é um erro fatal para quem está estudando para carreiras policiais. O porte de maconha continua sendo ilícito e a droga continua sendo apreendida pelo Estado normalmente. O que mudou, então, foi a classificação desse ilícito, certo? Exato, mudou a natureza jurídica da coisa. O STF decidiu que tratar o porte de maconha exclusivo para uso pessoal, como um crime, um ilícito penal, estava gerando uma estigmatização desproporcional. Tipo, manchava a ficha da pessoa por pouca coisa. Basicamente isso.
e não resolvia o problema crônico de saúde pública do país. Então essa conduta foi rebaixada. Ela deixou de ser um crime e passou a ser um ilícito administrativo, um ilícito extrapenal. Mas espera aí, o STF diz que até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas presume-se que é uso pessoal, né? Isso criaram esse critério objetivo. Mas pensa comigo na prática da rua. Isso não amarra as mãos do policial militar? Porque um traficante esperto não passaria a andar com 39 gramas no bolso o dia inteiro rindo da cara da viatura. Esse é o ponto crucial e onde muito candidato escorrega na prova. O STF criou esse critério objetivo de 40 gramas para tentar padronizar as abordagens pelo Brasil afora. Mas essa presunção é relativa. Ah, então ela admite prova em contrário. Totalmente. Imagina o seguinte cenário. A polícia encontra 30 gramas com o sujeito. Pela quantidade está abaixo dos 40. Mas e aqui é o grande mas. Essa quantidade está dividida em 20 pequenos papelotes prontos para venda. E o cara tá com uma balança de precisão no bolso. Isso, uma balança, um monte de dinheiro trocado, um caderno com contatos e preços anotados. Nesse contexto, a matemática dos 40 gramas perde totalmente a relevância. A intenção de venda está escancarada. Então a teoria encontra viatura na hora de justificar a prisão para o delegado. A presunção dos 40 gramas existe, mas cai por terra diante do contexto fático. Exato. O que muda drasticamente agora para a atividade policial é a exigência de fundamentação. Não dá mais para prender e falar só, foi faro de policial. Nem pensar. Para afastar essa presunção criada pelo STF, a autoridade policial, na hora de lavrar o auto de prisão em flagrante, o APF, precisa fazer uma justificativa minuciosa. Tem que descrever materialmente o contexto de tráfego. Tem que detalhar a balança, a embalagem, a atitude, tudo. Tudo. E sobre as sanções para quem realmente for enquadrado só como usuário de maconha, as coisas ficaram bem mais leves. Restaram só a advertência e o curso educativo. A prestação de serviços à comunidade dançou para maconha, né? Foi derrubada pelo Supremo. E o raciocínio deles é muito lógico, na verdade. A prestação de serviços à comunidade tem natureza jurídica de pena. Ah, entendi. Se a conduta deixou de ser crime, o Estado não pode aplicar uma pena. É uma questão de coerência pura do sistema penal. Não tem crime, não tem pena. Lógico. E isso naturalmente nos empurra para outra ponta da corda. Se o cara passa da linha do uso e a intenção de lucrar ou de distribuir fica comprovada, a gente cai de cabeça no artigo 33. O famoso e temido tráfico de drogas. Ele mesmo. E esse artigo é famoso em prova porque é um tipo penal gigantesco com 18 verbos nucleares. Vender, guardar, transportar, trazer consigo, ter em depósito. É o que a doutrina chama de crime de tipo misto alternativo. Misto alternativo. Sim. A lei tenta cercar de todas as formas possíveis qualquer fase da cadeia logística do entorpecente. Se o sujeito praticar um verbo só ou 5 verbos no mesmo contexto, ele responde por um único crime de tráfico. Mas tem um detalhe no artigo 33 que costuma derrubar muita intuição de senso comum de candidato iniciante. A lei expressamente diz, ainda que gratuitamente. Perfeito. Isso é pegadinha certa em concurso. Mas pensa bem, se alguém oferece um cigarro de maconha para um amigo numa festa, num churrasco, sem cobrar um único centavo por isso, essa pessoa é enquadrada no mesmo nível legal de quem está na esquina vendendo e lucrando com isso? Aos olhos da lei, sim. Isso não soa meio estranho? Pode até soar estranho para quem está de fora, mas a gente tem que lembrar qual é o foco da lei. O foco não é punir o enriquecimento ilícito do traficante. O bem jurídico protegido pela lei de drogas é a saúde pública. Ah, claro. Então, a onerosidade, ou seja, o pagamento em dinheiro, não é um requisito para o crime existir. Quem fornece de graça está espalhando a substância e colocando a saúde pública da coletividade em risco exatamente do mesmo jeito que o traficante que cobra. Entendido. O dano está feito de qualquer forma. Agora, mudando um pouco o foco para as táticas de rua e investigação. O pacote anticrime, lá de 2019, trouxe para o jogo a figura do agente policial disfarçado. E isso levantou um debate gigante sobre os limites do Estado, né? Sem dúvida. O pacote anticrime cravou que é crime vender ou entregar drogas para um agente policial disfarçado. Certo. Só que o legislador não deixou isso solto. Ele colocou uma trava de segurança vital para não virar bagunça.
é imprescindível que existam elementos probatórios razoáveis de uma conduta criminal pré-existente. Até porque candidatos é extremamente fácil confundir essa tática do disfarce com o flagrante preparado, que a gente sabe que é 100% ilegal. Totalmente legal. O Estado não pode agir como um criador de criminosos. Exato. Se um policial à paisana chega num cara comum na rua, insiste, implora, chora as pitangas e convence esse cidadão que não tinha intenção nenhuma de vender nada a arrumar um pouco de droga pra ele, isso é uma armadilha, né? Clássica. Isso é flagrante preparado e a súmula 145 do STF diz que é crime impossível. A prisão é nula e o policial ainda pode responder por abuso. Boa, então qual é a regra pra prova? A regra é a seguinte: o agente disfarçado só é válido se ele flagra alguém que já estava com a loja aberta. A investigação prévia tem que demonstrar que a pessoa já operava na traficância antes do policial chegar lá disfarçado e comprar. O Estado só se infiltra num fluxo que já existia. Perfeitamente. Ele não pode ser o gatilho inicial que convence o cara a cometer o crime pela primeira vez. Ficou muito claro, e isso nos leva diretamente para a questão de como provar. Como o Estado prova a materialidade de que de fato havia tráfico. Tem uma decisão agora de maio de 2025 do STJ que o professor Kim Nunes bateu muito na tecla no material sobre provas digitais. Essa decisão mudou o jogo das investigações. A Justiça passou a considerar ilegal qualquer condenação por tráfico que seja baseada única e exclusivamente em prints de WhatsApp ou de redes sociais. Quer dizer que se alguém está num grupo do WhatsApp se gabando, dizendo que vende quilos de cocaína, posta foto e tudo, mas a polícia bate na casa do cara e não acha nem um grama de nada? Aquelas mensagens não valem de absolutamente nada para uma condenação material por tráfico. Caramba! A lógica do STJ é implacável nesse ponto. O crime de tráfico é um crime que deixa vestígios materiais. Então, a materialidade exige obrigatoriamente a apreensão física da substância e a realização da perícia química. Tem que ter o laudo preliminar e o laudo definitivo. Faz todo sentido. Porque na internet o cara pode estar querendo dar golpe, né? Ele pode estar vendendo farinha de trigo ou pó de giz, dizendo que é cocaína só para pegar o dinheiro dos outros por Pix. Exato. E vender farinha de trigo, até onde a gente sabe, não atenta contra a saúde pública. Sem a prova física, atestada pelo perito, provando a presença do princípio ativo, não tem crime de tráfico. Mas os prints não servem para nada, então? Eles servem como indícios. Eles podem muito bem fundamentar um pedido de busca e apreensão, uma quebra de sigilo ou uma interceptação telefônica. O que não pode é o juiz condenar por tráfico só com um print na mão, sem droga apreendida. Entendido. Tem que ter a droga e tem que ter o laudo. Isso mesmo. Agora vamos imaginar o cenário completo. A polícia achou a droga, os laudos deram positivo, a intenção de venda está clara no contexto. Temos um traficante do artigo 33. Um traficante formal. Só que o direito não trata todo traficante de forma igual, né? Tem um abismo gigantesco entre o menino que foi pego vendendo maconha pela primeira vez na praça e o chefe do crime organizado que controla uma rota inteira. E é aqui que entra o queridinho das bancas, o tráfico privilegiado. Esse não cai em prova, despenca. O parágrafo 4º do artigo 33 cria essa causa especial de diminuição de pena que reduz a condenação de 1/6 a 2/3. É muita coisa. É uma redução drástica, mas não é de graça, né? A pessoa não ganha só por pedir. Não mesmo. A lei exige 4 requisitos cumulativos e a palavra cumulativo aqui é a chave, tem que ter todos ao mesmo tempo. Vamos listar para o pessoal anotar. Vamos lá. O réu tem que ser primário, tem que ter bons antecedentes, não pode se dedicar a atividades criminosas e não pode integrar organização criminosa. Faltou um desses, a redução vai para o ralo. Vai para o espaço. O juiz nega na hora. E a grande reviravolta sobre o tráfico privilegiado que todo candidato tem que saber veio do STF com a súmula vinculante 63 em outubro de 2025. O tribunal bateu o martelo dizendo que o tráfico privilegiado não configura crime hediondo. Essa é a aposta máxima para as próximas provas de carreiras policiais. Mas qual é o impacto prático, na vida real, de tirar esse rótulo de crime hediondo do tráfico privilegiado? O impacto lá na fase de execução da pena, no presídio, é colossal. Crimes hediondos têm um regime muito rigoroso para manter o cara preso por mais tempo.
Para progredir de regime num crime hediondo, o cara tem que cumprir 40%, 50% da pena. Nossa, é muito tempo. Sim. Ao afastar a hediondez do privilegiado, a progressão de regime desse condenado cai para as regras dos crimes comuns. Pode cair para 16%, por exemplo. O livramento condicional também passa a ser concedido bem mais cedo. E por que o STF aliviou tanto para esse tipo de traficante? É uma leitura de proporcionalidade. O traficante eventual, o iniciante, que preenche aqueles 4 requisitos rigorosos que a gente falou, não tem a mesma periculosidade daquele traficante profissional da facção. Então, aplicar a mesma lei pesada de crimes hediondos para os dois seria uma injustiça no sistema. Certo. E como o sistema enxerga a figura da mula de drogas? Aquela pessoa contratada, que muitas vezes está numa situação desesperadora de vulnerabilidade, para engolir as cápsulas ou levar a mala de uma cidade para outra. O fato dela estar trabalhando no transporte para uma facção corta o privilégio automaticamente. É uma excelente pergunta e a jurisprudência já pacificou isso. Não corta automaticamente. Sério? Mas ela está trabalhando para o crime organizado. Sim, mas o entendimento é que o simples fato de atuar como mula não significa necessariamente que ela integra a organização de maneira estável. Na grande maioria das vezes, a mula é só uma peça descartável. Ela é contratada para uma viagem única e deu. Não tem carteira assinada com o crime. Exato, não tem um vínculo. Para negar redução de pena para a mula, o juiz precisa demonstrar com elementos concretos nos autos que ela tem um vínculo efetivo, duradouro e interno com a estrutura da facção. Uma outra reflexão bem estratégica para o pessoal que está resolvendo questão de prova. E se houver outros inquéritos policiais abertos contra a pessoa? Imagina, o cara foi pego traficando. Ele é primário no papel, nunca foi condenado. Mas ele tem 3 inquéritos em andamento por roubo de carga. O juiz pode olhar para isso e falar: ele claramente se dedica a atividades criminosas, então perde o privilégio? De jeito nenhum. Isso é batata em prova. O STJ, através do tema 1139, e o próprio STF já chancelaram que inquéritos policiais ou ações penais em curso, sem condenação definitiva transitada em julgado, não podem ser usados para afastar o tráfico privilegiado. Por causa da presunção de inocência, né? Exatamente. O princípio da presunção de inocência reina aqui. O Estado não pode usar um processo que nem terminou ainda em prejuízo do réu para negar um benefício na pena. E isso vale para quando o cara era menor de idade também, aqueles atos infracionais. A mesma lógica. O histórico de atos infracionais, por si só, não pode ser o único motivo para afastar o privilégio. A não ser que seja algo extremamente grave e muito recente. Mas a regra geral é que inquérito em curso não tira benefício. Bom, isso cobre muito bem os iniciantes e eventuais. Mas a gente sabe que na realidade da Bahia, por exemplo, a atuação muitas vezes não é um acidente de percurso. Quando os caras se juntam de forma profissional para dominar o comércio numa região, entra em cena o artigo 35, que é a associação para o tráfico. Isso mesmo. O artigo 35 exige a reunião de 2 ou mais pessoas. 2 ou mais. Mas atenção, o verbo principal aqui não é apenas se reunir de vez em quando. É se associar com estabilidade e permanência. Essa é a chave para abrir essa porta na prova. Na segunda-feira e depois nunca mais fazer isso na vida? Não tem associação aí. Não tem o crime autônomo de associação para o tráfico. Faltou justamente o vínculo duradouro. Aquele ânimos associativo estável para manter o negócio rodando no longo prazo. E eles respondem pelo que então? Ficam impunes? Claro que não. Eles vão responder pelo crime de tráfico comum, o artigo 33, praticado em concurso de pessoas, que é quando 2 ou mais pessoas cometem um crime juntas. Mas eles não tomam a pena adicional do artigo 35. E vale lembrar, pessoal, que a lei antiga tinha uma causa de aumento de pena por esse concurso eventual, né? Mas a lei 11343 acabou com isso. Exatamente. Houve a famosa abolitio criminis desse ponto específico. Hoje em dia funciona assim ou existe estabilidade e a pessoa responde pelo artigo 35? Ou foi um acordo passageiro e ela responde só pelo tráfico normal do 33? Não tem mais aquele aumento de pena por associação eventual. E a estrutura do crime não para por aí. Tem quem vende, quem se associa, mas tem o pessoal que atua nas sombras.
o financiador, lá no artigo 36, que injeta o capital grosso, e tem um informante, no artigo 37, o conhecido fogueteiro, que solta fogos ou avisa no rádio quando a viatura da PM está subindo o morro. E a lei tem uma diferença de tratamento brutal entre esses dois. Financiar ou custear o tráfico de forma reiterada é um crime autônomo e é equiparado a crime hediondo. Pesado. Muito pesado. O objetivo é punir o capital ilícito, o dinheiro, que no fim das contas é a engrenagem mais perigosa de toda a máquina. E o fogueteiro? Já o informante colabora com a organização, óbvio, mas a pena do artigo 37 é bem menor e a jurisprudência majoritária diz claramente que não é crime hediondo. Falando em pena, a gente precisa conectar tudo isso com as causas que elevam as punições, as majorantes do artigo 40, que aumentam a pena de 1/6 a 2/3. E o que eu acho muito louco aqui é a questão do tráfico interestadual. O Supremo editou a súmula vinculante 64, dizendo que a mera tentativa já basta, né? Sim, a SV 64 cravou que a demonstração inequívoca da intenção de transportar para outro estado já garante o aumento da pena. Não precisa cruzar a fronteira de fato. Deixa eu ver se eu entendi o alcance disso na prática. Se um cara é abordado pela polícia no terminal rodoviário de Salvador, lá na Bahia, ele tá com drogas na mala e uma passagem comprada para São Paulo. O ônibus está parado, sequer ligou o motor. Ainda assim, a pena dele é aumentada por tráfico interestadual. Com certeza. É aplicada a majorante, sim. O STF entende que o perigo à saúde pública já se expandiu. A intenção comprovada de espalhar a droga em outra jurisdição justifica essa mão mais pesada do Estado. E detalhe, esse mesmíssimo raciocínio se aplica ao tráfico internacional. Ah, então se for pego no aeroporto internacional, no balcão de check-in, antes de despachar a mala, também já entra a majorante internacional. Exato. Se a intenção final era exportar, não precisa o avião decolar nem cruzar a aduana. E olha a armadilha de prova aqui, candidatos. Essa lógica vale para drogas. Mas se a questão da prova mudar o foco para tráfico internacional de armas de fogo, lá no Estatuto do Desarmamento, a regra inverte. Excelente alerta. O STJ exige a transposição física da fronteira para o tráfico internacional de armas. Tem que cruzar a linha. É vital não misturar essas duas leis na hora da prova. Misturar isso é perder ponto de graça. E já que entramos no tema de armas e drogas juntos, é bom destacar o tema 1259 do STJ, lá de novembro de 2024. O que ele diz? Ele trata do traficante flagrado com arma de fogo. O STJ definiu que se ficar comprovado o nexo com o tráfico, ou seja, se o cara está portando um fuzil de uso restrito claramente para garantir a segurança da boca de fumo, ele não responde por tráfico de drogas mais um crime autônomo do Estatuto do Desarmamento. Ah, entendi. O crime de porte de arma é absorvido pelo tráfico, e a arma serve apenas como uma daquelas causas de aumento de pena do artigo 40. A pessoa é condenada só por tráfico, mas com a pena bem aumentada. Muito interessante como a lei se ajusta à realidade. Bom, a gente explorou a fundo a teoria do crime e os tribunais. Mas para fechar o ciclo de uma ocorrência, a gente precisa voltar para a viatura e para a delegacia. A parte processual penal policial. A parte que o candidato mais gosta. Com certeza. Vamos resgatar aquele nosso primeiro cenário. A polícia encontra o usuário com as 30 gramas de maconha. Fica provado que é só para consumo mesmo. O que acontece na prática na delegacia? A regra do artigo 28 para procedimento é absoluta. Nunca, sob nenhuma circunstância, cabe prisão em flagrante para o usuário. Nenhuma mesmo. Nenhuma. E também não cabe recolhimento ao cárcere da delegacia e nem fixação de fiança. E o policial faz o quê, então? Dá um abraço e manda embora? Não. O Estado não ignora o fato. A autoridade policial deve apenas lavar um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. Ah, o TCO. Isso. E encaminhar o indivíduo para o Juizado Especial Criminal, o GECRIM, ou, no mínimo, exigir que ele assine um compromisso de que vai comparecer à audiência quando for chamado. E atenção! Qualquer delegado ou policial que trancar um usuário de drogas numa cela por porte para consumo próprio comete abuso de autoridade. Fica o aviso. Mas e para o traficante de verdade? Para o cara do artigo 33, que foi pego em flagrante. O inquérito na delegacia segue aqueles mesmos prazos de 10 e 30 dias do Código de Processo Penal Comum? Negativo. E a prova ama cobrar isso.
A lei de drogas criou prazos dilatados e bem específicos para a investigação. Quais são? Se o investigado por tráfico estiver preso cautelarmente, o delegado tem 30 dias para concluir o inquérito policial. 30 preso? Isso. E se ele estiver solto, o prazo sobe para 90 dias. E como investigar redes de narcotráfico é algo absurdamente complexo, a lei diz que o juiz, a pedido do delegado, pode duplicar esses prazos. Caramba, duplicar? Sim, podendo chegar até a 60 dias com ele preso ou 180 dias se tiver em liberdade. Perfeito. Agora, e a droga apreendida? Porque, a polícia intercepta caminhões com toneladas de cocaína. O Estado não tem lugar nem segurança para guardar toneladas de entorpecentes para sempre nas delegacias. Seria um risco colossal de segurança. A lei é bem pragmática quanto a isso. O destino final de toda droga apreendida é a destruição por incineração. Mas os prazos dependem de como a droga foi achada. Dá um exemplo. Se a polícia encontra uma carga grande abandonada numa rodovia e não prende ninguém, não houve prisão em flagrante. O delegado tem o prazo máximo de 30 dias para providenciar a incineração de tudo. E se tiver preso em flagrante, na ocorrência? Aí o rito muda um pouco, porque tem um réu envolvido. Quando o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, ele tem 10 dias para certificar que o laudo preliminar está correto e determinar a destruição. Certo. Com a autorização do juiz na mão, o delegado tem um prazo de 15 dias para executar a incineração. E não pode fazer sozinho. O Ministério Público e a Autoridade de Vigilância Sanitária têm que estar presentes. Para garantir a lisura do processo. Exato. E detalhe fundamental, sempre tem que guardar uma amostra da droga. A famosa contraprova. Sim, uma amostra suficiente para fazer a perícia toxicológica definitiva, que é o que vai garantir a condenação material do traficante lá na frente no processo. Entendido. E para fechar essa parte processual, tem uma situação que é a cara da polícia no interior. E se uma equipe faz incursão numa área rural e acha uma plantação gigante de maconha no meio do mato, esperar toda essa burocracia do juiz seria inviável. Completamente inviável. Imagina deixar a guarnição da PM no meio da caatinga fazendo segurança de pé de maconha por 2 semanas esperando o juiz despachar. Inimaginável. Pois é. E para resolver esse gargalo, o legislador criou o artigo 32. Plantou ilícito, destruição imediata. O próprio delegado vai lá, sem precisar pedir autorização para nenhum juiz, e erradica a plantação no local. Ele só lavra um laudo documentando como o lugar estava, tira umas fotos e leva uma amostra para a perícia. Pragmatismo puro. É muito fascinante ver como a lei tenta equilibrar os direitos de quem está sendo processado com a realidade ali dura e implacável da execução policial nas ruas, né? É o verdadeiro desafio do direito penal moderno. Com certeza. Bom, professor, para a gente solidificar tudo isso que discutimos para o pessoal que nos ouve, se você pudesse resumir nossa análise com aquelas apostas de ouro para a prova, a famosa bala de prata. Vamos lá, bala de prata para gabaritar. Ponto número 1, sem sombra de dúvida, é a reconfiguração do porte de maconha para uso. Lembrem do tema 506 do STF. Deixou de ser crime, virou ilícito administrativo com aquele critério objetivo de 40 gramas, que, repito, é relativo. Ponto 2 é a retirada do caráter hediondo do tráfico privilegiado pela súmula vinculante 63. Isso aí muda o destino de milhares de primários e vai chover em prova de execução penal. E o ponto 3? Confirmação firme do STJ de que o direito penal exige provas materiais científicas, o laudo toxicológico. Condenação baseada só em print de WhatsApp ou foto de rede social é ilegal e será anulada. E olha, para a gente ir um pouco além do texto frio da lei, eu deixo uma provocação final para o futuro policial que está nos ouvindo. Manda. Se a diferença entre liberar um usuário com um aviso e trancar um traficante no presídio depende, de forma tão visceral, do olhar investigativo e da qualidade das provas colhidas na hora da abordagem, onde é que termina o poder presuntivo lá das Cortes Superiores em Brasília e onde começa o poder de fato do policial militar ou civil na rua? Uau! É uma baita reflexão. No fim das contas, a linha que separa um inquérito inquestionável de um processo que vai ser anulado não está só escrita nos códigos. Ela está na capacidade técnica e na clareza com que o agente de segurança consegue documentar a realidade no papel da delegacia. Uma reflexão super necessária sobre o
peso da responsabilidade de quem é a ponta da lança no nosso sistema de justiça. E assim encerramos a nossa imersão de hoje pela complexa engenharia da lei de drogas. O conhecimento técnico bem estruturado que a gente viu aqui não é só uma ferramenta para você passar na prova, é a base real de como se aplica a justiça no dia a dia. É isso mesmo. Candidatos, o objetivo aqui foi passar conteúdo puro, sem massagem, focado na aprovação de vocês, na PM e na Polícia Civil da Bahia. E se essa nossa aula de aprofundamento foi útil e ajudou de verdade na sua preparação, faça a sua parte, compartilhe esse vídeo com seus colegas de estudo, siga o canal no YouTube para não perder nenhuma atualização e acompanhe o Instagram @profkimnunes para dicas diárias que com certeza vão te colocar dentro das vagas. Um abraço e bons estudos!